Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Muitas vezes você ouve falar de um Deus misericordioso, amoroso, abençoador. Esse tem sido o atrativo para que muitas pessoas vá às igrejas. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que não é bem assim. Não é bem assim. Que muitas vezes Deus, ele usa até coisas erradas para nos favorecer, para nos beneficiar, sobretudo para nos corrigir. No livro de Jeremias 26, é muito interessante que você leia com calma. Você vai ver por que o profeta Jeremias foi ameaçado de morte. Isso não acontece hoje, né? Hoje os pastores são aplaudidos, porque eles vendem um evangelho barato. Eles vendem um evangelho barato. E as pessoas também, tenho dito isso várias vezes, elas querem isso. Elas querem um evangelho barato. Mas quando a gente lê, obrigado, dona Lica, o livro de Jeremias, e eu estou falando especificamente do capítulo 26, e se você ler com calma, você vai entender muitas coisas. Jeremias, ele só falava o que Deus mandava. Só o que Deus mandava. E o mais interessante, que muitas vezes Deus não mandava ele falar coisas boas para os sacerdotes, para os reis. Muitas vezes Deus mandava ele falar coisas que não agradavam, que não eram populares. E ele, como profeta, ele só falava o que Deus mandava. Diferentemente dos pastores atuais, que falam o que o povo quer ouvir. A diferença está aí. Ah, mas a igreja está cheia. Está cheia porque o pastor fala o que o povo quer ouvir. Porque se o pastor falasse o que Deus manda ele falar, com certeza muitas dessas igrejas estariam vazias. Escuta o que eu estou dizendo para você. Então Jeremias, ele foi ameaçado de morte, em algumas ocasiões ele foi preso, ele foi colocado na cisterna, porque ele não agradava. Basta você ler. Mas ele não fugiu da sua responsabilidade. Ele não fugiu do seu compromisso com Deus. É isso que está faltando. As pessoas estão preocupadas em agradar os outros, de falar bonito, de fazer amiguinho aqui, amiguinho ali. Essa é a igreja de hoje. Porque se o pastor falar o que Deus manda ele falar, contra o pecado, contra a idolatria, a mentira, o adultério, a fornicação, que para entrar no reino de Deus é muito difícil. Esses temas, né, que estão na Bíblia, mas que os pastores não falam. Porque se eles falarem, eu digo para você, muitas dessas igrejas que hoje estão cheias, elas ficam vazias. Completamente. O pastor não vai ter dinheiro nem para pagar a conta de luz. Jeremias, ele foi ameaçado de morte porque pregou a verdade. Porque ele não pregou o que as pessoas queriam escutar.
Deus disse, olha, Jeremias, avisa todo mundo para se submeter ao rei Nabucodonosor. E aí ele pregou. Justamente, literalmente, o que Deus mandou ele falar. Pergunta se as pessoas gostaram. Pergunta. Não. Ninguém gostou. Ninguém gostou. No versículo 9, diz assim: por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo, será como Ciro esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E juntou-se todo o povo contra Jeremias. Na casa do Senhor, na igreja. Todo mundo foi contra ele. Porque ele não profetizou coisas bonitas, como não desista do seu sonho. Hoje é quarta, amanhã é quinta. Deus é contigo. Ele não profetizou essas besteiras. Jesus está voltando. Você vai ser rico, vai ser milionário. Deus te ama. Ele não profetizou isso. Ele profetizou o que as pessoas não queriam ouvir, mas que era necessário ouvir. Era importante ouvir. Eu tenho falado para vocês, na Bíblia, que o evangelho pregado hoje é barato, vagabundo, sem vergonha, pela maioria das igrejas, não todos. Eu tenho mostrado para vocês na Bíblia que esse evangelho não é o da Bíblia. Esse é o evangelho segundo o diabo. O evangelho fácil, só de promessas. Eu tenho provado para você na Bíblia. Você pensa que as pessoas gostam de mim? As pessoas não divulgam os meus vídeos, não me ajudam quando eu peço ajuda. Por quê? Porque simplesmente eu falo aquilo que Deus quer que eu fale. Simplesmente porque eu não falo para agradar você. Se eu falasse, né? Olha, amanhã é quinta, Deus te ama, Jesus é bom, maravilhoso, na fé, tudo vai mudar. Você certamente que gostaria de mim. Por isso que eu falo para você ler a Bíblia. Para que você veja que nem tudo que os pastores pregam é verdade. Jeremias não era um profeta? Por que ele não pregou coisa boa? Jeremias não era um profeta de Deus? Por que ele não trouxe para o povo mensagens positivas, de autoajuda? Ele trouxe a verdade. Ele trouxe a realidade, o que Deus ia fazer com o povo. Por isso ele foi ameaçado de morte. Por isso ele foi preso. Diferentemente das igrejas de hoje, né? Aonde os pastores só falam coisa boa. Só coisa boa. Você vai na igreja hoje, o pastor fala que você vai ser muito abençoado. Aí você vai amanhã e ele fala a mesma coisa. Ele não fala do seu pecado. Ele não fala contra a idolatria. Ele não fala nada que Deus manda falar.
Ele vende para você um evangelho fácil. Obrigado, dona Lídia. Ele vende para você uma coisa tão fácil, como se você não precisasse trabalhar, estudar, guardar dinheiro, investir. Basta você ir na igreja. Esse é o evangelho pregado no Brasil. Basta você ir na igreja. Que a sua vida vai ser uma beleza. Você não precisa fazer nada. Precisa estudar. Continua vendo novela, seleção brasileira. Continua fazendo festinha. Continua querendo agradar os outros. Por quê? Quando a coisa estiver ruim, você vai na igreja desses pastores que a sua vida muda. Pega lá o envelope, toca lá no manto, bebe a água ungida. Beija. Aí você sai da igreja, segue sendo mentiroso, enganador, idólatra, fornicário, adúltero, mente, fala palavrão. Não guarda, não estuda, não conversa com ninguém, não lê. Mas no outro dia você volta na igreja que a sua vida vai mudar. É isso que eles vendem para você e você gosta. Você gosta de ser idiotizado. Como os políticos estão fazendo com vocês. A vida toda. Os políticos prometendo sempre a mesma coisa. Agora, fizeram uma lei em São Paulo. É lei. Harmonização facial. Lei. Se já não bastasse o dia do obreiro, do pastor, o dia do bispo, o dia da Bíblia, o dia da igreja, o dia disso, o dia do cachorro, do gato. Agora em São Paulo tem uma lei da harmonização facial. Quer dizer, você tem que ser bonito. É lei. Quem paga isso? Quem paga? Mas tem gente que gosta disso. Tem gente que bate palma. O dia que você lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai ver o quanto você está sendo enganado dentro das igrejas. Mas como você não lê, é o pastor que lê para você. O dia que você lê a Bíblia, você vai falar, pô, eu estou sendo enganado dentro de uma igreja evangélica. Eu pensava que quem me enganava era a igreja católica. Poxa, agora eu estou sendo enganado dentro de uma igreja evangélica com falsas promessas. Que eu vou ser rico, que eu vou ser poderoso, que eu vou ser bonito, que eu vou ser isso. Jeremias não pregou isso. Imagine o ódio que as pessoas tinham dele. Como muitos têm de mim. Como muitos têm de mim. Eu que quero te ajudar. Eu não quero que você saia de igreja nenhuma. A mim não me interessa aonde você vai. Eu só estou mostrando para você a verdade da Bíblia. Não é bem assim que os pastores pregam, não. Não é com essa facilidade que Deus vai te abençoar, não. Deus não é seu empregado, entregador de pizza. Deus não é do iFood, que você chama, em 30 minutos a pizza ou o marmitex chega. Mas é isso que os pastores vendem para você. Tudo barato, tudo fácil. Basta você ir na igreja. Você vai. Você não estuda, não guarda dinheiro, não investe, não conversa com ninguém, não sabe nada do que está acontecendo. Porque você tem que ir na igreja todo dia. Você praticamente mora na igreja. E aí, o pastor
ele não fala a verdade de Deus. Ele inventa um Deus para você, um Deus bonito, maravilhoso, amoroso, misericordioso. Engraçado, né? Na minha Bíblia é diferente. Na minha Bíblia consta um Deus justo. Um Deus que não poupou nem o povo dele. Um Deus que não poupou nem o homem que mais ele amava, que era Davi. Engraçado, né? Na minha Bíblia, Deus não permitiu nem que Moisés entrasse na Terra Prometida. Engraçado, né? Mas na igreja moderna, todo mundo vai entrar na Terra Prometida. Moisés não entrou. Mas isso não interessa, né? Isso não interessa. Quando você vai na igreja, você não vai para saber o que Deus quer de você. Você vai para Deus saber o que você quer dele. Porque é isso que o pastor fala para você. Você chega na igreja, o pastor, irmão, o que você quer de Deus? Fala aí, faz a listinha aí. Eu quero uma casa, quero um carro, quero um marido novo, eu quero isso, quero aquilo outro. É isso que os pastores te apresentam. Você não vai na igreja para saber o que Deus quer de você, que você abandone a idolatria, o pecado, a mentira, a fornicação, o adultério. Você não quer saber nada disso, porque não é isso que os pastores te oferecem. Jeremias não vendeu Deus barato. Não vendeu. Jeremias, pode ler a Bíblia. E falou o Senhor a Jeremias. E falou o Senhor, vai ver quantas vezes tem essa expressão na Bíblia. E falou o Senhor a Isaías, e falou o Senhor a Jeremias, aos profetas, e falou o Senhor, conforme a palavra do Senhor. Vai ver quantas vezes tem essa expressão na Bíblia. Não, isso não te interessa. O que te interessa são as bênçãos. São as bênçãos. Você tá buscando bênçãos. A igreja que te oferece mais. Parece um leilão espiritual. O pastor que oferece mais. Então ele grita, ele se veste de judeu, ele pinta isso, ele apaga a luz, ele faz um circo, um teatro para poder te enganar. E aí você, poxa, vou em qual? Vou em qual? Gostei mais daquele dali. Aquela igreja lá, o pastor apaga a luz, ele canta que é uma beleza. Eu vou naquela. É isso que você procura. Nós temos 3 anos de pandemia. Quando algum político mencionou diminuir o salário deles? Quando? Inclusive os das igrejas. Você viu? Quando que algum político fez alguma lei para diminuir os salários? A reforma política não passa no Brasil. Por quê? Mexeu no salário do político, aí ele não quer. Ele não vai nem trabalhar. Mas aí o político da igreja faz a lei o dia do pastor, o dia do bispo, o dia da mulher do bispo, do cachorro do bispo, o dia da Bíblia, o dia do obreiro, tem dia do obreiro. Aí agora, não foi acho que um pastor que fez essa lei, mas ele deve ter votado a favor. Harmonização facial. Em outras palavras, todo mundo tem que ser bonito. Agrega o quê? E se a pessoa nasceu feia? O máximo que ela vai ser simpática. Ou não? O máximo que ela vai ser simpática. Não, harmonização facial. Obrigado, dona Lícia.
dia do obreiro, dia do pastor, dia do bispo. Engraçado, eu sou bispo, mas até agora não ganhei nada. Recebi nada, nem um parabéns, nem uma ofertinha pelo meu dia. É muita idiotice, é muita estupidez. É tratar as pessoas pior do que um animal. Mas você gosta, fala a verdade. Você gosta. Jeremias não falou que o povo gostava, por isso ele foi preso. Por isso ele foi ameaçado de morte. Porque ele não falou que o povo gostava, como eu. Eu sempre fui assim, não sei. E ninguém me ensinou isso, não. Mas desde a minha primeira igreja, eu sempre preguei essas coisas. E eu sempre fui perseguido por causa disso, dentro da própria igreja. Porque eu não vou pregar para te agradar. Eu não vou. Se é isso que você está esperando de mim, então você deve ver outros vídeos, não os meus. Até através também, apesar que os meus vídeos para você não tem interesse nenhum, porque você nem divulgar, não divulga. Eu nem sei por que você assiste. Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é fé. O seu problema é ignorância. A gente vive num país, o Brasil, de gente ignorante. De gente ignorante. Você vê, o Lula não pode sair na rua, mas nas pesquisas está em primeiro lugar. E eu fico pensando, né? Como é que uma pesquisa que consulta 1000 pessoas pode representar um universo de 200 milhões de pessoas que tem o Brasil, 210 milhões. Ou 100 e poucos milhões de pessoas que votam. Eu não entendo como é que 1000 pessoas, diz eles, podem dizer ou determinar que o fulano vai ser eleito se existe 120, 130 milhões que votam. Mas um país de ignorante, de estúpido, acreditam nisso. Você ainda continua acreditando em Papai Noel. Você continua acreditando em chupacabra, em disco voador. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Antigamente, a gente achava que só era enganado na igreja católica. Hoje é pior. As igrejas evangélicas enganam mais do que a igreja católica. Porque a igreja católica não faz promessa. Ela só vende lá as suas bijuterias, que são as imagens. E nada mais. O padre não faz promessa. Mas na igreja moderna, você vai ser rico, vai ser bonito, vai ser magro, você vai viajar o mundo inteiro, você vai para o espaço, você vai ser tudo. Mesmo mentiroso, canalha, safado, sem vergonha, idólatra, você vai ser tudo isso que o pastor falou. Basta você ir na igreja dele. É triste a gente ver a ignorância. É triste. Porque o ignorante, ele acha que está certo. Vai você falar para ele, vai tentar você convencer ele que ele está sendo enganado, ele fica com raiva de você, deixa de falar com você. Muita gente já deixou de falar comigo. Muita gente que assistiu meus vídeos não fala mais comigo. Por quê? O que eu fiz? Jeremias, leia o capítulo 26, a dona Lica colocou aí. Jeremias não foi bem visto. Jeremias foi ameaçado de morte e preso. Só porque ele disse o que Deus queria que ele falasse.
Nenhum momento Jeremias agradou o rei ou os sacerdotes, os pastores da época. Basta você ler. A igreja que você frequenta, que você sustenta, se o pastor pregar por uma semana o que Deus quer, ela fica vazia. Até você vai embora. Porque você não está disposto a ouvir a verdade. Você quer circo. Você quer uma igreja de milagre urgente. Vai nas casas lotéricas, está lotada. 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 E você só vê pobre. Chinelo de dedo. Mas está lá. Pergunta se aquela pessoa quer estudar. Pergunta se ela quer plantar. Pergunta. Não. Ela quer jogar, gastar lá o seu dinheirinho e ficar rica. Assim são as igrejas evangélicas no Brasil, com raríssimas exceções. Casa lotérica. Basta você ir e tocar no manto, beber a água. Mas o pastor não toca no manto. A dondoca do pastor não toca no manto. Você já reparou? Quando o pastor fica doente, ou a mulher dele fica doente, ou o filho dele fica doente, você vê eles fazendo corrente, você sabe que eles estão doentes. Mas você não vê eles tocando no manto, nem bebendo a água, porque eles já foram no médico. Eles estão seguindo o tratamento em casa que o médico passou. Mas para o povo tem que tocar no manto. O povo é um milagre urgente. O povo tem que ficar naquela fila para ele botar a mão na cabeça. É impressionante, né? Não é errado ir no médico, claro que não. Mas, para o povo tudo. Para o pastor, o melhor médico. Meu amigo e minha amiga, você tem o direito de ser enganado ou não. Você tem esse direito de aceitar ser enganado, idiotizado, ridicularizado, manipulado. Você tem esse direito. Mas não reclame depois. Não reclame. É como os políticos. Você tem o direito de votar em quem você quiser. Não reclame. Não reclame. Veja, o Lula disse que a classe média ostenta, né? Vê onde ele está morando, vê quanto que ele gastou no casamento dele, que também não está errado, ele tem o direito de gastar quanto ele quiser o casamento dele. Ninguém está questionando isso. O que se questiona é que ele prega uma coisa e vive outra. Só isso. Ele pode gastar o que ele quiser, ele pode viajar, ele pode fazer o que ele quiser, o dinheiro é dele. Aliás, não é bem dele não, mas de qualquer maneira ele pode. Agora, para os outros, é ostentação. Ele não. Então, meu amigo e minha amiga, os pastores não são diferentes dos políticos. A maioria dos pastores são mentirosos. Estão mentindo para você. Porque eles sabem, os pastores sabem, que o dia que pregar o que Deus quer, a igreja fica vazia. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. Entre na página do Facebook, Sérgio Von Held, ou Bispo Sérgio Von Held, ou no YouTube, Mentiras que Parecem Verdade, Sérgio Von Held. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Está aí o número da conta. Obrigado, dona Lica. Nos ajude com 50, 100, o que Deus tocar no seu coração. E se você quiser o número do Pix, você tem que entrar em contato comigo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.